A verdade é a palavra de Deus. É o que o próprio Jesus pregou, porque ele próprio é a verdade. Agora, diante disso que a gente ouviu agora, em relação à salvação, em relação à vida com Deus, em relação à sentença que o homem está de juízo e de condenação, o que é que eu faço? Por onde é que eu posso? Onde é que eu encontro a salvação? Aí vem os testemunhos de Jeová, os adeptos dessa instituição, nas portas, abordando pessoas, que é o trabalho que eles fazem da evangelização, onde eles estão evangelizando o conteúdo da doutrina de demônios da sociedade Torre de Vigia. O que eles evangelizam não é as boas novas do Evangelho de Cristo. O que eles evangelizam ao povo, o que ele leva para o povo, é os ensinos da organização religiosa dos testemunhos de Jeová. Aí vem os testemunhos de Jeová pregando para mim uma vida com Deus, centralizada aonde? Condicionada à salvação aonde? Restrita a vida com Deus aonde? Dentro da instituição deles. Vivendo no centro da instituição as normas e as regras, a doutrina, o ensinamento das instituições, como se fosse a verdade de Deus e o lugar por onde eu posso ter vida com Deus. Você acha que eu vou acreditar nisso? Eu conhecendo a verdade? Você acha que eu vou me deixar levar por essa doutrina de demônios que é pregada dentro da instituição Sociedade Torre de Vigia, onde leva as pessoas a rejeitar, a negar a Cristo, não se submeter ao senhorio de Cristo, tirando as pessoas do alvo, da fé, da vida com Deus que é Cristo, em Cristo e por Cristo? Vocês acham que eu vou me deixar levar por esse vento de doutrina, essa falsificação do Evangelho, essa heresia de perdição, essa doutrina de demônios que é pregada, propagada, levada a informação para o povo, desse ensinamento do inferno, que é os ensinamentos formulados por Charles Taze Russell, do sistema religioso Sociedade Torre de Vigia, que os adeptos dessa religião, que são denominados de testemunhos de Jeová, estão vivendo, consagrando sua vida, devotando seu viver, como se fosse para Deus, achando que vão ser salvos por esse meio, por essa instituição, dentro desse grupo, subjugado no legalismo dessa religião. Eu não vivo isso, irmão. Eu conheci a verdade. Em canto nenhum, Deus me revela, pela palavra dele, que eu tenho que ir para alguma religião, que eu tenho que ser conduzido por algum líder espiritual, que é a autoridade de Deus para o povo, que eu tenho que me submeter a alguma doutrina de algum líder religioso, que é a voz de Deus para o povo, é o pastor, é o guia. A voz de Deus que eu dou ouvido é a de Cristo. O meu pastor é Cristo. Quem me guia para Deus não é o líder da congregação, de instituição nenhuma. Não é aquele que está na frente ministrando. Eu tenho que vigiar com aquele que está na frente ministrando. Se ele não ministra segundo o Evangelho, eu vou repreender, corrigi-lo. Não vou seguir a instrução e a orientação desse líder. Porque a autoridade não é o líder em si, não é a pessoa do líder. A autoridade é a palavra que eu tenho que me submeter. E se alguém não ensina a palavra, meu irmão, Wagner Lima, meu amigo, bom dia, paz do Senhor Jesus para você. A verdade de Deus para a gente não ser escravo e nem ser propriedade nem negócio de nenhuma religião, escravizado no legalismo dos homens. Amém, Fagner? Deus abençoe aí, obrigado pela participação, meu amigão. Então, é Jesus que eu tenho que me deixar conduzir. É a palavra de Cristo a quem eu tenho que me guiar. É sobre a autoridade e o governo do domínio de Cristo que eu tenho que me submeter. Não é a nenhum líder dentro de nenhuma igreja. Se esse líder dentro dessa igreja não está ministrando a autoridade do Evangelho, na direção do Evangelho, na palavra do Evangelho, esse líder não tem nada a ver com Deus.
Não irei me conduzir, nem estar, nem me devotar, nem consagrar minha vida, nem viver cativo como se fosse para Deus dentro de nenhuma instituição, servindo na minha vida e no meu viver a nenhum líder religioso, dentro de sistema algum. Então eu tenho que conhecer a verdade. Eu tenho que me guiar pela verdade. Eu tenho que manter fidelidade e jurar fidelidade e manter-se fiel na verdade, que é Cristo, a palavra dele. Não é na palavra de nenhum líder, na igreja de nenhum homem. Você acha que eu, conhecendo a verdade do Evangelho, por onde eu encontro a vida com Deus, por onde eu encontro o perdão, a salvação e as bênçãos de Deus, você acha que eu vou me deixar levar por aqueles que estão evangelizando a doutrina de demônios do sistema religioso de Mórmon, me ensinando que eu tenho que ser Mórmon, que eu tenho que estar na igreja de Mórmon, que eu tenho que me submeter na liderança de um sacerdote do sistema religioso de Mórmon para eu estar servindo a Deus? Você acha que eu vou me conduzir nisso? Você acha que eu, conhecendo a verdade, vou me deixar levar pelos ensinos religiosos, pela doutrina do sistema religioso espírita, onde me ensina que eu tenho que fazer boas obras, eu tenho que viver o karma, eu tenho que reencarnar várias vezes para que eu encontre purificação, para que eu tenha uma vida perfeita com Deus? Vocês acham que eu, conhecendo a verdade do Evangelho, eu vou me deixar levar e submeter a isso que ensina a doutrina espírita? Você acha que eu, conhecendo a verdade de Deus, o Evangelho da salvação, eu vou me deixar levar pelos ensinamentos da Igreja Católica Romana, Apostólica, que dizem, onde essa doutrina dessa igreja, propagada, determinada pelos padres e os papas, leva as pessoas a entender que se não for da Igreja Católica não é parte de Deus, porque a Igreja de Deus é a Igreja Instituição Católica Romana, essa instituição de Roma. Vocês já acham que eu vou me submeter à doutrina da Igreja Católica Romana, que me leva a invocar o socorro de Deus por meio de anjo, por meio de homens mortos, que colocaram como protetor, como salvador, como padroeiro? Vocês acham que eu vou me submeter à doutrina da Igreja Católica para fazer promessa, viver flagelos, penitência, rezar terço, rosário, participar de movimentos pagãos em nome de Deus, eu conhecendo a verdade? Vocês acham que eu vou colocar minha vida de esperança e de fé na direção de uma personagem que não existe na realidade, chamada Maria? Onde a doutrina católica romana ensina que Maria é rainha da paz, é intercessora, advogada, medianeira. É por ela que o homem é salvo do purgatório, livre do pecado, aceito por Deus. Tem que ir a Cristo por meio de Maria. Tem que ir a Deus por meio de Maria. Será que vocês acham que eu, conhecendo a verdade, vou me deixar levar dentro de uma mentira dessa, invocando um demônio com o nome de protetora, de rainha da paz, de santa padroeira, Maria? Essa Maria que a Igreja Católica criou não existe na verdade de Deus. No céu não tem senhora. No céu não tem advogada. No céu não tem protetora. No céu não tem rainha de paz. A Maria que a Bíblia revela, que foi a mãe de Jesus, ela nunca foi intercessora de ninguém. Jesus nunca dirigiu ninguém a ela. Jesus nunca deu a ela título de senhora nenhuma. Jesus nunca ortogou a ela nenhum poder sobre ninguém para salvar e dar perdão. Ela nunca foi chamada de nenhuma coisa dessa que hoje os católicos vivem rogando, pedindo, chamando, adorando, venerando, idolatrando, oferecendo cântico de louvores a Maria, clamando a Maria como se fosse sua esperança de paz, de salvação, de livrar da morte e do pecado. Essa mentira do diabo pregada nas igrejas católicas, que o povo, por não dar crença à palavra, não dá importância à palavra, o povo, por desprezar a palavra, continua nessa mentira. Porque se essas pessoas que estão dentro do catolicismo fossem examinar as escrituras e aprender de Cristo, eles não clamavam a Maria, nem a Pedro, nem a Severino, nem a Manuel. Eles não tinham Maria como protetora, rainha da paz, medianeira, advogada, salvadora.
Eles não buscavam a mediação com Deus por meio de Maria. Porque a Bíblia não ensina isso, Jesus não ensinou isso. Deus não orienta ninguém a isso. Quem ensina essa mentira e muitas outras dentro do catolicismo romano são os líderes desse sistema, o padre e os padres, o Papa, que é o pastor presidente dessa congregação soberano. Vocês acham que eu, conhecendo a verdade de Deus, eu vou me deixar guiar para Deus por meio de alguma mentira religiosa pregada por essas religiões? Vocês acham que eu, conhecendo a Deus, tendo o conhecimento da verdade de Deus, que é Jesus, o que ele ensinou, vocês acham que eu vou me deixar ser guiado, conduzido pelos ensinamentos que os pastores dão dentro das igrejas evangélicas, ensinando o povo a viver prática de ritual, de penitência, de sacrifício, de flagelo cerimonial, prendendo o povo dentro da instituição por meio de serviço, obrigações, tarefas, regras, normas, como se fosse de Deus? Vocês acham que eu, conhecendo a verdade de Deus, eu vou me deixar levar pelos ensinos desses pastores, falsificadores da palavra, que estão dentro do sistema religioso evangélico, ensinando o povo que para ser salvo tem que ser salvo, tem que guardar o sábado, tem que dar o dízimo, tem que tomar ceia, tem que ser batizado no ritual feito por eles dentro do sistema religioso através de água? Vocês acham que eu, conhecendo a verdade de Deus, o Evangelho de Cristo, eu vou me deixar conduzir minha vida para com Deus, dentro de ritual, de cerimonial, de tarefa, de sacrifício, de religiosidade dentro das igrejas evangélicas, ordenada pelos pastores, participar de campanha, de pacto, de voto, para Deus me abençoar, adorar a Deus dentro de uma instituição ali, aqui e acolá, subir monte, buscar a Deus ali naquela instituição, porque ali é a casa de Deus, é onde Deus oferece a bênção, por meio dos pastores que são a autoridade espiritual, o canal da bênção de Deus para o povo. Vocês acham que eu, conhecendo a verdade do Evangelho, vou me deixar ser guiado pela mentira do diabo, pregada por esses pastores evangélicos, dentro do sistema religioso evangélico? Vocês acham que eu, conhecendo a verdade, por onde eu fui liberto, eu vou me deixar escravizar dentro de um sistema religioso, vivendo o legalismo, alienado, com a minha mente cauterizada, para devotar e consagrar minha vida, centralizando ela dentro de alguma instituição religiosa, seja ela evangélica, católica, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová? Vocês acham que eu vou ser negócio desses líderes religiosos? Vocês acham que eu vou escravizar minha vida, mantendo o sistema do inferno religioso? Vocês acham que eu vou ser propriedade de homens dentro de sistema religioso, para eles manipular minha mente, cauterizar e me robotizar, me colocando numa forma da religião, dominando a minha vida, o que eu tenho de vestir, de comer, de beber, para onde eu vou, para onde eu não vou, estabelecendo a autoridade deles, o domínio deles na minha vida, como se eles fossem a luz de Deus para mim, o guia de Deus para me levar a Deus, o mediador de Deus para me levar a Deus. Vocês acham que eu dependo de Deus através de pastor e de igreja? A minha vida com Deus não é dependente de igreja, nem de pastor, nem de escravidão religiosa dentro de igreja nenhuma. Vocês acham que eu, conhecendo a verdade, eu vou me tornar nesse anátema? Eu vou viver essa maldição dentro de algum sistema religioso? Independente de qual seja ele? Não, meu amigo. Seja liberto, conheça a verdade, se mantenha na verdade. Creia na verdade, coloque a verdade na sua vida como prioridade. O mais importante para você é estar na verdade e se manter guiado pela verdade. Essa verdade é Cristo. O lugar que você tem que estar. A quem você deve guiar, seguir, ser guiado, aliás, seguindo. Em quem você deve crer. A quem tu deve prestar e dedicar a tua vida, consagrando e sendo devoto, é a Cristo, pela palavra dele. Não é a nenhum líder religioso pelas religiões dele. Aprendam isso. O lugar que Deus nos orienta aí, o meio que Deus nos mostra para a salvação com ele, não é nenhuma igreja ou religião. Vocês acham que eu, conhecendo a verdade, eu vou ser um prosélito, eu vou ser um produto, eu vou ser um negócio, escravizar minha vida dentro de alguma religião, sob a autoridade do homem no sistema? Eu fui liberto, amigo.
Eu conheci a verdade e na verdade estou e a verdade eu prego. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Evangelista Wellington Ramos, pregando a verdade que liberta.